Radamés Moura, além de confrade da ALA, também diretor artístico da ALA, fala pra gente, Radamés, vocês agora têm a sua casa, vocês agora têm sua casa, o seu endereço, o seu norte, para onde voltar, onde receber suas correspondências, sem desmerecer os demais locais onde vocês foram abraçados, como a própria Leonarte, outros espaços, que não vai deixar de existir quando tiver uma grande reunião. TB Limoeiro, boa tarde. Boa tarde, sim. Para nós, a data de hoje é uma data significativa, simbólica, não é? A ALA, nós temos aí uns 3 anos de fundação e a gente surgiu num momento mais difícil, de fato, onde as coisas, de fato, foram desencaminhando e saindo do papel, o período dessa pandemia aí, que agora que o mundo começa a novamente a respirar, né, de forma devagar, porque as coisas ainda, de fato... Ainda continua, né? Ainda continua, mas a gente está num estágio bem melhor, é verdade, e a ALA, justamente nesse período difícil, não, onde as pessoas estavam em casa e foram orientadas a ficar em casa, foi que, de fato, ela tomou pé. E a gente agora, como você falou ainda há pouco, nós tivemos alguns parceiros, alguns espaços aí, que durante esse período aí abriu as suas portas, abriu as suas casas, para que a gente pudesse ter os nossos encontros, as nossas discussões, o nosso planejamento. Mas, desde o início, era uma meta nossa, ter um espaço onde a gente pudesse chamar de seu, né? Um espaço onde a gente pudesse, de fato, planejar as nossas ações, né? Sem a preocupação de horário, porque, para todos os efeitos, as outras casas que nos receberam, elas tinham... Sem saber se estaria ocupado ou não, né? Então, elas tinham a sua programação e aí a gente tinha que se adequar a ela. Muito natural isso. Então, esse momento aqui para a gente é simbólico, fato muito importante. Já foi dito aqui, acho que em algum momento, acho que pela nossa própria confreira e presidente, Lindalva, que a questão do surgimento de uma academia de artes, né, de letras e ciências aqui de Limoeiro é uma discussão desde os anos 50 e ela vinha se protelando a todas essas décadas e somente agora que de fato ela sai do papel e ela é concretizada. Então, e essa casa de hoje nada mais vem do que solidificar isso, essa proposta, essa ideia, e com certeza a partir de agora as nossas ações vão ser mais efetivas, porque a gente vai estar mais motivado, né? E agora a gente tem, como você disse, um endereço, o nosso endereço, onde a gente pode mandar as nossas correspondências, onde as pessoas podem nos procurar e podem nos achar de uma forma mais fácil, né? E mais até mesmo pedagógica, como assim dizendo. Quando eu falei a Leonarte, assim como a Casa da Cultura, aliás, a Secretaria de Cultura, enfim, esses espaços foram e serão importantes na ALA, porque há momentos que vão precisar de um espaço maior, mas a gente fica feliz em poder, a gente que acompanha a ALA de perto, né, em saber que vocês agora têm a sua casa, têm seu endereço, têm seu norte, têm para onde voltar, né? Isso muito importante. Eu dizia, a ALA para Limoeiro, ela tem uma importância que talvez as pessoas não entendam, porque ela respira cultura, educação, ela respira todo o norte, a nata. Deve vir mais gente por aí, lá na frente, mas tem a nata de tudo isso aqui em Limoeiro. Com certeza. Tem a gente é resultado de um processo, né? Então, muitos aí, pessoas contribuíram de uma forma muito efetiva, né? Muito dinâmica no passado, e a gente tentou homenagear alguns deles aí, né? Colocando os nomes das nossas cadeiras. Então, por exemplo, a minha cadeira é a cadeira de Lourdes Tavares, a cadeira 13. Então, Lourdes, professora Lourdes Tavares, ela não foi apenas uma simples professora. Ela marcou uma época, né? Ela marcou um projeto pedagógico, ela marcou uma didática diferenciada, não é? E que teve um papel importantíssimo na formação de todos nós dessa geração. Então, ela é uma das homenageadas, nós temos outros. Importantíssimo também, quando você fala, inclusive eu presenciei um momento desse e fiquei encantado, porque a gente ouvia falar, mas não conhecia a história, por exemplo, de Augusto Costa. Foi um sarau, né, desse que eu aprendi a conhecer, correr atrás. Aí eu fui atrás. Então, veja a importância da ALA, que foi para mim, enquanto imprensa, conhecer a história de Limoeiro, Augusto Costa, quem foi Augusto Costa, de onde, como ele morreu, tudinho. E vocês têm muito disso quando traz o patrono de vocês. Pois é. Então, esses nossos patronos justamente foi uma forma que a gente de resgatar, de homenagear mesmo. Então, dentro das cadeiras nossas tem os nomes, os vultos a nível nacional, mas tem os vultos a nível regional e local. Então, Augusto Costa, como você citou ainda agora, foi um dos grandes nomes, um poeta limoeirense da Gema, não é? Depois foi fazer sua
carreira lá na capital, Recife, morreu muito jovem, mas com certeza ainda poderia ter dado muita contribuição, porque morreu muito jovem. Mas, até banal, né? Mais heróica. Mais heróica, por assim dizer. E aí, Luz Tavares, professor Edmundo, e enfim, tantos outros que a gente não vou citar aqui agora. Mas é importante isso, resgatar e garantir a memória dessas pessoas que deram essa contribuição, e a gente está nos preparando agora para o futuro, né? Então, novos acadêmicos vão surgir, é claro, e a gente está sempre de olho nisso. Então, nós temos essa missão de perpetuar a história cultural, a história científica, literária da cidade de Limoeiro e dessa região. E essa instituição, ela tem esse papel. Então, talvez a gente mesmo nem saiba ainda a dimensão dela, como muita gente ainda com certeza não tem, como você mesmo ainda há pouco falou. Mas que aos poucos ela vai contando a sua história, aos poucos ela vai revelando coisas diferentes, coisas novas e, naturalmente, registrando para daqui por diante a gente ter um registro mais efetivo, né? E mais, uma forma mais dinâmica. Haja vista que nós temos hoje da mídia hoje tão moderna, né? A questão digital hoje é tão necessária, né? E que no passado não tinha muito. Então, parte do que a gente produziu no passado, de fato, a gente perdeu, mas o que a gente puder resgatar, trazer, a gente vai fazer isso aos poucos. Se Deus quiser, os limoeirenses vão ter a oportunidade de aos poucos conhecer a sua história, sobretudo a sua história cultural ao fundo.